Ok, estamos ao vivo. Nós vamos voltar agora às nossas atividades. A última apresentação foi a número 5, do Fernando Mercedes, e agora a gente vai para a número 6, com a Ana. E aí eu vou passar já a palavra para ela. Então, obrigado, Ana, por estar aqui com a gente, e a palavra é sua. Qualquer coisa, me chama aí que vou te dar um suporte. Tá bom. Obrigada. Então, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou Ana Balan e tenho como principal profissão, né? É analista de sistemas. Então, meu tema hoje é pensar, agir, né? E sentir, né? Uma coisa leva a outra. E eu vou passar uns slides para vocês para poder ir caminhando e explicando como é que isso funciona, tá? Então, vou aqui para abrir a tela. Então, o tema é pensar, sentir e agir em prol da saúde mental. Claro que o nosso sentimento é quem determina a nossa saúde mental, né? Ana, só checando, você vai compartilhar com a gente o slide na nossa tela? Isso não está compartilhado? Ainda não. Se você puder, daí tem aquele quadradinho, Share Screen. Então, peraí. Isso, Deixa eu daí botar você faz. aqui. A gente já vai ver contigo daí o slide. Tá, agora nesse... Compartilhou? Perfeito. Compartilhou. Então Obrigado. tá. Então, meu nome é Ana Laura Balan, eu tenho como formação técnica a informática, né? Também pedagogia, coaching. A gente que tem muita idade tem muita profissão também, né? Muita formação, né? Hipnóloga, né? Eu sou terapeuta neurolinguista e eu faço uma analogia entre programação de computadores com a programação mental, que a nossa mente é o maior e melhor computador de todos os tempos, imagino, de todas as eras, né? Até porque, por mais que a gente faça inteligência artificial, nós também estamos evoluindo, né? É o que se espera, às vezes. A gente pensa que nem está acontecendo assim, né? De tantas coisas que acontecem. Então, eu queria fazer assim uma interação com vocês. Vocês sabem as respostas para essas perguntas? Por que uma pessoa está assustada e ansiosa e outra transbordando de confiança? Por que uma pessoa é salva de uma doença considerada incurável e outra não? Por que um cantor obtém sucesso e outro, apesar de talentoso, é ignorado? Por que tantas pessoas imorais têm sucesso, prosperam e gozam de boa saúde? Por que pessoas boas e honestas adoecem e passam necessidades? Essas são perguntas difíceis, né, de serem respondidas, né? Por que com frequência se obtém o contrário do que se orou? Então, por mais que a gente peça, né, normalmente a gente obtém o contrário. Por que será isso, né? Então, eu quero mostrar para vocês como é que a mente funciona. Essa é a imagem de um filme que chama Divertidamente. Eu recomendo. É um filme para criança, mas que nos traz muita reflexão e nos ensina bastante também. Então, basicamente, nós temos duas mentes, né? A consciente e a subconsciente. Então, na mente consciente, que só equivale a uns 5%, é onde nós fazemos os objetivos, racionalizamos, fazemos análise, temos sensações físicas, né? Reflexões, pensamentos, memória funcional e força de vontade. Já na mente subconsciente, temos os medos, traumas, fobias, desejos, compulsões, crenças limitantes, né? Autopreservação, ociosidade, hábitos, emoções, fantasias, memórias de longo prazo. É a nossa programação, é o nosso verdadeiro eu.
é ela que nos dirige, tá? É na mente subconsciente que está o programa para fazer com que nós tenhamos o nosso corpo funcione perfeitamente, tá? Então, nosso coração bate, nosso pulmão respira, tudo de acordo com o que a mente subconsciente gerencia. Ela é uma mente que não tem, ela não raciocina, ela só funciona, ela só age e reage, e ela cumpre ordens e muito bem. Já a mente consciente é ela que permite que vivamos o nosso dia a dia. Sem essa consciência, nós não conseguiríamos viver, né? Vamos falar um pouquinho de leis, né? Então, existem leis mentais, vamos pensar assim, existe a lei da prefeitura, né? A lei do estado, a lei do governo federal, são leis. As leis têm que se estar uma dentro da outra, certo? Existem outras leis também, as leis físicas, como a da gravidade, né? Não importa quanto bom você seja, quanto você acredite e quanto você acha que é protegido, se você cair do 10º andar, provavelmente você morrerá, né? Por causa da lei da gravidade. É a lei da eletricidade, então temos várias leis. E temos também as leis mentais. E além das leis mentais, tem outras leis, as leis espirituais, as divinas, né? Então, falando rapidamente, né, as leis da matéria, as leis mentais da matéria, são que palavra, pensamento e ação formam o que o seu pensamento concretiza. A palavra é força criadora. Nada acontece desde que... Vamos falar em palavra. A palavra pode ser o quê? Falada, pensada, sentida, emitida, vamos dizer, uma fisionomia é palavra, você está transmitindo, né? Então, a palavra é força criadora. Aquilo que você fala com frequência acontece na sua vida. Então, temos que tomar muito cuidado com as palavras. Precisamos entender isso para que a nossa vida seja melhor. A lei da unicidade divina. Nós estamos interconectados, todos somos um. Não tem como se sentir separado se o que acontece com o outro me afeta. É como se você jogasse uma pedra no lago. Essa pedra, aonde está mais próximo, faz aquelas ondinhas, né? E depois vai se amenizando, até você não perceber ela lá nas margens do lago. Mas afetou todos, afetou mais aqueles que estão mais próximos, né? Tem a lei da atração, que a gente vai falar muito sobre ela agora. Ou afinidade, né? É onde os semelhantes se atraem. Nós somos 100% responsáveis pelo que acontece na nossa vida. Porque nós atraímos. É como se a gente fosse um ímã, né? E tudo aquilo que a gente está vivenciando, passando, nós estamos atraindo para a nossa vida. É muito importante ter consciência dessa situação para que a gente tenha o domínio, né, do que fazer. A lei da causa e o efeito, onde a gente colhe muito mais do que planta. Então, você planta um caroço de manga e você vai ter manga por vários anos, mas muitas mangas, né? Então, é assim que acontece com cada coisa que a gente faz. A gente vai colher. Mas aquilo que a gente está vivenciando agora foi plantado no passado. Então, vamos olhar assim, o que acontece hoje é justamente efeito do que aconteceu, do que foi feito no passado. A lei da prosperidade ou compensação. Dás e receberás. Então, quanto mais você planta, mais você colhe. Muito mais, né? Então, é uma lei universal. E nós temos, assim,
uma sensação de que vai acabar, né? Não pode dar, que você não, e eu vou ficar sem, né? Não é assim que funciona essa lei. Como o amor, quanto mais amor você dá, mais amor você recebe em troca. Então, as leis mentais se submetem às leis da vida. Então, as leis da vida são as leis universais, né? As leis mentais estão abaixo das leis universais, a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? As pesquisas mostram que curam-se mais depressa as pessoas que têm hábito de orar e meditar. Essas pessoas também encontram mais rapidamente saída para problemas e são menos propensas a um dos males que mais vem atingido a humanidade, que é a raiz de muitas doenças psicossomáticas. É a depressão, a ansiedade, né? Então, como um antídoto, meditar, orar, agradecer, faz com que esses males não se estabeleçam, né? Tão fortemente como a gente tem visto, essa epidemia de ansiosos, depressão, pânico. Então, é para que não se chegue a isso, ou se já estiver, também pode fazer um trabalho reverso, graças a esse tipo de conscientização. Então, aqui como o maior segredo, eu digo até o maior milagre de todos os tempos, é saber, né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma peça de ferro imantada levanta 12 vezes o seu próprio peso. Se desmagnetizá-la, não vai levantar nenhuma pena. Então, da mesma forma, há pessoas imantadas, cheias de confiança e fé, motivadas, que sabem que nasceram para vencer, têm certeza de que aquele é o que elas devem fazer, e outras que estão desmagnetizadas, cheias de medo, dúvida. Quando aparece uma oportunidade, já fica logo receosa. Se eu fracassar, eu posso perder dinheiro, vão rir de mim. Ficam paralisadas. E paralisadas não acontece nada, né? Não basta pensar positivamente. É porque a gente pensa assim, vamos ser positivo. Mas ser positivo, falar da boca para fora não adianta nada. Sentir-se positivo. Alegre, feliz, pleno, né? Quanto melhor você puder se sentir, mais chance você vai ter de atrair o que deseja. Pense no que você quer, se inunde de emoções positivas, como se já tivesse recebido, e seu desejo será atendido. Então, isso parece ser difícil, né? Quando uma pessoa está muito triste, mas tem que... Não é só, como que eu vou pensar numa coisa me inundar de emoções positivas se eu estou tão triste, né? Mas mais adiante a gente vai ver como. Então, concentrar-se no que se quer na solução e não naquilo que não se quer, o problema. Frequentemente pensamos no que não queremos e somos dominados por emoções negativas como medo, dúvida e culpa. E nós temos e é cultural, né? Quando você pergunta para a pessoa o que você quer, ela diz normalmente o que não quer. Então, eu não quero isso, eu não quero pobreza, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E existe assim uma dica que funciona, é uma linguagem de programação, né? Se eu não quero isso, então o que eu quero é aquilo. Isso ajuda a definir o que quer, quando a gente não está conseguindo olhar para a coisa do modo positivo. Atente a um problema. A maioria das pessoas pensa no que não quer. Nós falamos sobre isso. Pensa muitas vezes no que não quer. Então, é recorrente, né? Ter medo é pensar, né? Quem pensa no que não quer, atrai aquilo que não quer, porque nós atraímos o que pensamos. Então, fica com medo o medo agora é a pandemia, né? A pandemia, a falência, a falta de emprego, tantas vezes pensando nessa mesma coisa, que você, pela lei mental,
é isso que você vai atrair. Então, nós atraímos o que pensamos, temos que ter muito cuidado. Na programação neurolinguística, que eu faço, que eu ministro aulas, tem uns auxiliares linguísticos. Então, quando a gente percebe que falou uma bobagem, assim, falou uma coisa ruim, né? Então, diz, eu não consigo fazer isso, né? Aí você coloca a palavra ainda, porque o ainda, ele não ele estabelece assim que vai mudar, né? Então, agora, só o que você não pode fazer, eu não peguei o Covid ainda. Não, não é assim. Eu não fui assaltada ainda, né? Não, também não é assim, né? É quando você procure uma coisa, você sem querer você se falou uma bobagem, aí você fala ainda, né? Então, assim, eu não consigo aprender inglês, eu não tenho facilidade com inglês ainda, entendeu? É dessa forma que a gente usa o ainda, e não da forma de que ainda não aconteceu uma coisa ruim, porque não é por aí. O capitão do meu destino. A mente consciente, aquela que define as coisas, é como se fosse o capitão de um navio na ponte de comando. Ele envia ordens para casa. Quem assistiu o filme, aquele filme do Titanic, né? Viu que o capitão mandou lá, toda a força total à frente. As pessoas, os homens da casa de máquina não sabiam para onde estavam indo. Eles só apenas seguiam ordens. Assim é o que acontece com o nosso consciente, que é o comandante, e o nosso subconsciente, que só apenas segue ordens. E, da mesma maneira, a mente consciente comanda e a mente subconsciente só cumpre ordens sem questionar. Então, tudo aquilo que você disser, pensar e sentir principalmente, o subconsciente vai aceitar. E como é ele que faz a coisa acontecer, o consciente ele só decide. Quem faz acontecer é o subconsciente. Ele promove situações, ele é o que ele sabe todas as coisas. Ele só não escolhe. A ordem que você der ao subconsciente, se você der uma ordem e ele aceitar essa ordem, porque ele precisa aceitar se você sentir, você tiver de acordo com aquilo que você... Não adianta, na minha opinião, você dizer, eu sou rico, eu tenho muito dinheiro, se a evidência não é essa, né? Agora, você se sentir rico porque você tem saúde, pode conquistar o que você quiser, é diferente. Aí, eu sou rico, mas com aquele sentimento de que eu sou rico porque eu posso, sou filho de Deus, eu sou capaz de qualquer coisa. Aí o subconsciente aceita. E no que ele aceita, ele faz com que as coisas aconteçam na sua vida. O subconsciente, ele não pode raciocinar como a mente consciente. Isso a gente já falou e é sempre bom repetir. Mas se a gente fornece uma informação falsa, ele vai aceitar como verdadeira. A gente já falou isso também. E vai trabalhar para concretizar. Agora, se você já aconteceu isso, já forneceu conceitos equivocados, corrija com urgência. A maneira segura de fornecer repetidamente pensamentos construtivos e harmoniosos é repetir. A gente conta uma história da gente. Você pode, e isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se não for bom, você pode contar uma outra história, o lado bom da sua história, né? Todas as coisas, eu costumo dizer assim, que até na palavra desgraça, você tira o D e sobra a graça. Então, tudo. Tem uma novela que está acabando agora, acho que acabou ontem, é assim, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E se você vê isso como uma verdade, já vai ter um enorme trunfo na frente, porque a gente tem a tendência de ficar se lamentando. E se ficar se lamentando, só vai atrair mais lamentações. Então,
Quando as coisas começam a dar muito ruim, tem que fazer alguma coisa para quebrar aquele círculo vicioso, para não entrar ladeira abaixo, né? Então, pensamentos habituais abrem sulcos profundos na mente subconsciente, que são as sinapses, né? Que podem ser recriadas e corrigidas. Então, eu pergunto assim, se você conhece uma pessoa chamada, sei lá, Alberto, e esse Alberto foi uma pessoa que te prejudicou. Toda vez que você ouvir esse nome, Alberto, você vai lembrar do que ele fez. Não é assim? Isso é uma sinapse. Você lembra e ele te leva lá naquele... Agora, você passou por uma situação difícil, um acidente, e um anjo do asfalto lá te salvou, chamado Alberto. Agora, quando você ouvir a palavra Alberto, quem que você vai lembrar? Da pessoa que te passou para trás ou quem salvou a sua vida? Provavelmente, quem salvou a tua vida. Por quê? Porque ali tem o grau de emoção maior. Então, é isso que eu falo. Quando a gente tem uma sinapse, um caminho que leva para um lugar ruim, a gente pode transformar ele substituindo aquilo por outra coisa positiva, tá? E a gente pode fazer um trabalho sobre isso, né? Levantar aquelas coisas, aqueles pensamentos negativos e como que podemos substituí-los. Porque na programação, você não apaga nada, né? No computador, você não apaga uma palavra, você joga branco, né? Nas letras, né? Tem uma letra, você joga o branco ali, aí isso é apagar, tá? Assim é o nosso computador mental. Você apaga colocando outra experiência mais emocional, tá? Se a gente resolve fazer assim. Então, a mente objetiva e a mente subjetiva. Voltando. A mente objetiva trata de objetos externos, utiliza os 5 sentidos, a visão, a audição, como meio de conhecimento. Aprende pela observação, pela experimentação e pela educação. E a maior função é o raciocínio. A mente subjetiva, que é o subconsciente, está ciente, ela sabe que existe um ambiente externo, mas não por meio dos 5 sentidos. Ela percebe pela intuição, é sede das emoções e o repositório da memória. Cumpre as suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos, ou seja, em estado sonolento. Por isso que funciona tão bem a meditação, a oração, né? O estado de alterado de consciência. Então, aí ela libera. Quando você quer muito, sabe onde que você deixou aquele documento. E quanto mais nervoso você fica, né, mais você não lembra. Se você relaxar, se acalmar, vai surgir ele na sua mente. Assim é uma prova assim em todas as questões. Relaxa, respira, relaxa que a mente subconsciente pode começar a trabalhar e fazer a função dela, que é maravilhosa, poderosa. Então, nós somos, tudo que nós somos é resultado dos nossos pensamentos. Tudo, exatamente tudo. Então, pensamentos atraem fatos. Agora, uma coisa importante. O que você visualiza na mente, você manifesta. É um filme mental, né? Agora, vamos aqui uma reflexão. A nossa mente tem uma média, dizem aí, não sei como é que contaram, uns 60 mil pensamentos diários. É muito complicado você administrar, gerenciar esses pensamentos. O que você pode saber como é que está a sua energia em relação aos seus pensamentos, se está positivo ou negativo, é pelo que você, seu sentimento. Se você estiver se sentindo bem, o que está se passando pela sua mente é bom. Se você estiver se sentindo mal, o que está se passando, você precisa mudar. Porque são apenas pensamentos. E você, como capitão do seu navio, você pode mudar isso. Agora, aquilo que você quer realizar, você não só decide o que você quer, como você faz um filme mental. Esse filme mental
vamos imaginar o seguinte, para construir uma ponte, né? O Oscar Niemeyer, para construir as maravilhas que ele fez, ele primeiro ele pensa, depois ele visualiza e depois se concretiza. Assim, tudo que não foi feito por Deus, que foi feito pelos homens, teve esse processo. Tá? Você quer saber o que você está atraindo agora? Pergunte-se como me sinto nesse momento. Toda vez que alguém pensa muito sobre um assunto ou tem ideias repetidas, está em franco processo de criação. Você é o criador do seu destino, desta maneira. Se você tem ideias repetidas, ela vai criar aquilo que você está mais pensando. Esse é um famoso físico, né, da física quântica. Ele ensina que nada é fixo, tudo é energia vibrante e em mutação. Toda intenção, todo desejo cria vibrações no campo quântico. E eu digo mais, não se tem um desejo de alguma coisa que não exista. Porque quando você deseja, aquilo já existe no plano mental. E aí você acessou esse plano mental, desejou aquilo que já existe lá, agora traga ele para se manifestar aqui. É o que a física quântica ensina e nos demonstra, né? É cientificamente comprovado que um pensamento positivo é centenas de vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Assim sendo, elimina-se uma das preocupações com pensamentos otimistas, né? Então, a gente pensa, nossa, mas eu penso tanta coisa negativa, né? Mas se você pensar em uma coisa positiva fortemente, ele desfaz toda aquela negatividade. Então, são as dicas, né? As dicas de ouro, né? A maioria de nós atrai fatos pela omissão. Olha que muitos pensam que não têm controle sobre essas coisas. Os pensamentos estão no automático, as emoções estão no automático, e assim, tudo que atrai é por omissão. Porque pensamentos provocam sentimentos. As emoções são uma dádiva incrível, porque elas nos mostram aquilo que a gente está atraindo. Então, a gente pode não ter intenção de ter ciúmes, por exemplo, né? Mas quando a gente percebe que está com ciúme, vou dar um exemplo. Por exemplo, o marido está demorando para chegar em casa. Nada, demorando muito. A mulher pode pensar, safado, ele deve estar com aquela nova secretária dele, né? E mesmo que ele não esteja, ela vai ficar com tanto sentimento negativo, quando ele chegar, ela vai fazer aquela cena de ciúme, e provavelmente um dia vai acontecer o que ela tanto está pensando. Mas se ela pensar, puxa, deve estar no trânsito, preso no trânsito, alguma coisa o atrasou. Vou fazer um negócio legal para quando ele chegar, a gente comer junto. E quando ele chega, mesmo que ele estivesse lá com a secretária, ela o recebe, puxa, você deve estar cansado, né? E faz aquela festa, as coisas vão mudar com certeza, tá? No mínimo ela não ficou envenenada, porque quando a gente sente raiva é igual a gente tomar veneno e querer que o outro morra, né? Porque dói o nosso estômago, dói a nossa garganta, né? Então é bom para todas as situações. Esse exemplo e tem muitos outros. O Winston Churchill disse: você cria o seu próprio universo ao longo do caminho. E é assim, a vida vai seguindo as sensações, os sentimentos e tudo está vindo e a gente vai administrando à medida que a gente se educa e conhece, né? Quando você se entristecer, reverta essa situação. Bloqueie o sentimento de tristeza. Ouça uma música alegre, cante, assista comédia, pense em algo bonito. Assim você se sentirá bem. Se você começar o dia de mau humor, imediatamente vai gerar uma sequência de fatos desagradáveis. Ao se levantar toda manhã e ao se deitar para dormir, agradeça por tudo que tem de bom. Isso faz com que fixemos o pensamento em coisas boas que recebemos e ativemos nossa energia positiva. Já é constatado, isso já vem desde o século passado,
que antes de dormir e logo após acordar, a nossa mente, o consciente, ele que é o porteiro, né, o capitão, ele não acordou ainda, tá? Então, o subconsciente pode ser impressionado. E aí, o que você pode fazer? Repetir coisas que você determinou que você está trabalhando. Então, você está trabalhando, está com alguma questão, então você vai repetir a solução na hora de dormir e logo que acorda, antes de entrar no dia a dia. E isso faz milagres na vida das pessoas. E durante o dia pode continuar repetindo. Então, você define. Essa é a reprogramação mental verdadeira, tá? Antes de dormir, tudo que você pensa imediatamente antes de dormir fica com você 8 horas, até você acordar. E logo que você acordar, se você também tem uma programação já estabelecida e faz essa repetição, o seu dia vai ser vivido em função daquela coisa. Então, a mente humana, ela aprende, a linguagem de programação da mente humana é a repetição. O que você estiver repetindo, o seu subconsciente vai estar sendo programado para fazer aquilo. Tá? Então, quando você visualiza, você materializa. O que você tem na mente, você tem no corpo. Né? Se você acha que você é saudável, você ficará saudável. E se você acha que você é rico, que você é bonito, né? Pode ser feio, mas você acha que é bonito. Quando sonhamos dormindo ou acordados, vivemos uma experiência holográfica tão real que sentimos os resultados dos nossos sonhos fisicamente. Então, quando você tem um pesadelo, não acorda com o coração disparado, mas você pode criar sonhos, que é aquela questão que eu falei da visualização. Crie o seu sonho, seja um Spielberg da sua vida, e assim você vai criar aquilo que você está definindo criar. Einstein disse, né? A imaginação é tudo, ela é uma prévia das próximas atrações. A imaginação envolve o mundo. Ele demonstra, né, com isso que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Tem um exemplo assim, que você tem uma tábua, e nessa tábua, uma tábua de meio metro, você anda por cima dela, né, tranquilamente. Agora, coloca essa tábua a 10 metros do chão e você andaria a 10 metros do chão na mesma tábua que você andou no chão? E por que não? Porque você imagina que vai cair. E quando você imagina que vai cair, mesmo você sabendo, tendo conhecimento que está tudo seguro, que não vai cair, você não consegue, na maioria das vezes, né? A não ser que você se supere a isso. Mas a imaginação, achar que vai cair, faz com que achar que você vai ser demitido, achar que você vai... É tudo imaginação. Imaginação é pensamento. E pensamentos podem ser mudados pelo consciente. Né? Depois de Einstein e da física quântica, não há como negar que, em essência, somos energia. É essa energia que se corporifica na matéria e transformando em corpo, mente e emoção. Tudo é energia. O computador, o chão, a porta, tudo é energia. Nós somos da mesma matéria, do que as estrelas. Né? Tudo no universo é energia. E nós também somos energia. Somos feitos do mesmo material das estrelas. Tá? Tudo que somos e temos hoje é resultado daquilo que pensamos e sentimos no passado. Se você quer ter bons relacionamentos, fixe na sua mente nas boas qualidades dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus funcionários. Jamais reclame. Assim, se queremos ter relacionamentos amorosos, felizes, o primeiro cuidado a ser adotado é em relação aos nossos pensamentos. Aqui vai uma dica de ouro. Existe uma atividade que chama Diário do Elogio. Você pega um caderno, faz uma lista das boas qualidades das pessoas com quem convive, de preferência aquela que você tem algum problema. Isso vai orientar a sua mente para a melhor parte dela, porque tudo aquilo que a gente procura, a gente acha. Quanto mais você pensar nas qualidades boas das pessoas, melhor elas se tornarão. Mas vamos imaginar que você tem um problema com uma pessoa e você não acha qualidade nenhuma nela. Nada. Você vai procurar. Quem procura, acha. Então, escreve lá no seu caderno. Ah, eu gostei do sapato dela.
A, da roupa estava legal. E vai escrevendo, vai procurando, vai procurando. Você vai ver que como que por milagre seu relacionamento com essa pessoa que você não via nada, né, vai melhorar. Porque o mundo muda quando a gente muda. Tudo é uma questão de como você está vendo. E você vê conforme você decide ver. Tem gente que está, né, como deixa a vida me levar. Mas não é o nosso propósito. Nosso propósito é vamos fazer a vida que queremos viver. Certo? Então, o universo é abundante em bem-estar, o nosso mundo é baseado no bem-estar, e quando você permite que ele flua abundantemente, sente-se muito bem. Nós temos uma programação feita externamente, feita pela comunidade, pela sociedade, de carência, de falta. Tudo vai faltar, tudo. E isso não é verdade. Tudo aquilo que você resiste persiste. Então, aquilo que você tem medo acontece. Aquilo que você não aceita vai continuar com você. Uma forma de se tornar invencível é acolher e deixar ir. Né? Mas eu não vou aceitar isso mesmo. Você não aceita, vai continuar vivendo na sua presença até você se convencer de deixar passar. A Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma sabedoria maravilhosa, incrível, né? Então, ela não era contra nada. Ela era a favor. Então, quando você é contra alguma coisa, você dá força para aquela coisa. Aquilo que o Ian falou, né? Aquilo que você resiste, persiste. Se você não gosta de uma coisa, esquece ela. Vai lidar com o que você gosta, né? Então, tem sempre uma escolha a fazer. Você pode ficar olhando para o problema ou olhar para a solução. Então, faça o que você quer e deixe o que você não quer para lá, esquecido. Tudo aquilo que a gente esquece, a gente deixa para lá, os problemas não crescem. Parece, agora eu fiquei na dúvida, né? A gente não deve deixar os problemas porque ele pode crescer. Mas não é isso que eu estou falando. É assim, se uma pessoa tem uma coisa que te irrita, né? Você prestar atenção nessa coisa que te irrita, essa coisa que te irrita vai te irritar cada vez mais. Mas se você ignorar aquilo e procurar uma outra coisa boa, tudo aquilo que você dá atenção cresce também. Né? Vamos dizer assim, uma planta. Você gosta da planta, você cuida dela. Se você você não gosta da outra planta, se você não cuidar dela, ela vai acabar morrendo. É nesse sentido que eu estou falando. Na Terra há abundância de tudo e toda a humanidade pode beneficiar-se. Então, Deus fez tudo em grande abundância, né? Você vê as frutas, as cachoeiras. E nós é que temos essa sensação de pobreza, de falta, de carência. E isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar para que a prosperidade chegue em nossa vida. Todo grande mestre passou pela Terra, asseverou que a vida foi feita para ser abundante. Quando alguns recursos estão ficando escassos, encontram-se outros recursos para as mesmas necessidades. Peça e receberá. Então, se o petróleo está acabando, está chegando novas energias. Tem a energia elétrica, tem a energia eólica, tem a energia... várias outras energias, ainda aparecerão outras mais. Se você pensar que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Henry Ford que falou. E a verdade é que você é aquilo que acredita ser. Se você acha que você não dá conta, você não vai dar. Mas você vai com medo mesmo, né? Você já está superando essa questão. Então é muito importante acreditar em si mesmo. Nós somos seres ilimitados. As capacidades, os talentos, os dons e o poder que estão dentro de cada indivíduo nesse planeta são ilimitados. A gente precisa ter essa confiança, essa segurança de que somos feitos para evoluir, para crescer, para brilhar.
né? Siga o seu entusiasmo e o universo se abrirá as portas para você, onde mais só havia parede. Entusiasmado quer dizer possuído por Deus, né? É aquele que está possuído por Deus, o entusiasmado, ele derruba barreiras, faz acontecer, né? Aí os outros vêm e dizem que é sorte. Estamos nos movendo agora para uma era onde a última fronteira não é o espaço, mas a mente. E é a mente mesmo. Não tem nada que possa ser maior. Nós somos co-criadores. Deus fez através da palavra e nós fazemos o nosso destino através da nossa mente, a nossa palavra, nós co-criamos o nosso destino. A lei da sintonia, como toda lei espiritual, pode não ser aceita ou compreendida, mas nem por isso deixa de produzir os efeitos. Não importa se você acredita nisso ou não, é assim. Acontece. Acontece para as pessoas que acreditam e acontece para as pessoas que não acreditam também. Assim como a gravidade atrai os corpos para o centro da Terra, nossos pensamentos têm o poder de atrair para nós aquelas realidades que desejamos viver. Então, os milagres que a nossa mente pode fazer são praticamente infinitos. São curas físicas e mentais, prosperidade financeira. A gente pode se definir uma área dessa e trabalhar aquela questão até chegar a um ponto que podemos passar para outra questão. Restabelecer a harmonia conjugal, relações harmoniosas, né? Perdoar, gratidão, perdão, fazem parte desse trabalho. A grande viagem mesmo é para dentro de nós mesmo. Não há tempo a perder, não há tempo para cuidar da vida do outro. Se a gente tem tanta o que fazer para nos libertarmos dessas amarras todas, né? Eliminar os bloqueios mentais, eliminar o medo, permanecer jovem em espírito. A gente pode permanecer jovem para sempre, não importa quantos anos você tem. O que importa é como você se sente. Então, eu quero convidar vocês para fazer uma atividade assim. É um exercício que faz em 5 minutos com que você saia de um estado de não bom para um estado de excelência. Então, se vocês quiserem participar, fazer, vai ser muito bom. Tudo bem? Então, vamos lá. Como já foi dito, o subconsciente funciona melhor quando o consciente não está interagindo. Então, uma coisa importante é que fechem os olhos. Quando a gente fecha os olhos, o nosso olhar fica para dentro, né? Então, fechando os olhos, vamos usar os 5 sentidos criando uma plenitude holográfica. Sem nenhuma preocupação, procure sentir com os 5 sentidos. Procure ver acima do plano horizontal da visão, do ponto acima da junção das sobrancelhas, também chamado terceiro olho. Mesmo de olhos fechados, encaminhe o olhar aqui para dentro, por dentro, né? Imagine uma experiência visual vivida, como um pôr do sol, visto do alto de uma montanha. A imagem pode ser qualquer coisa, contanto que você possa visualizá-la profundamente e em cores. Agora, imagine um sabor que você adora. Pode ser de chocolate ou café. Entre profundamente nesta sensação, até de fato saboreá-la.
Passe para um som que você gosta muito. Pode ser a sua música preferida ou o barulho da brisa acariciando as folhas. Depois sinta a maciez de uma textura deliciosa, como a de um veludo. E, finalmente, o cheiro de um perfume inebriante. Após imaginar essas experiências vividas com os 5 sentidos, abra os olhos devagar. O seu mundo estará mais belo e fascinante. Tudo bem? Tudo bem. Se quiser compartilhar, se sentiu alguma coisa, se foi bom, tirar alguma dúvida. Vou acompanhar aqui também no canal do YouTube, se alguém está colocando. Eu vi que a gente está com 25 pessoas online. Tem a Soria de Fátima, acho que é assim que fala. Soraya. Tá escrito Soria aqui, mas eu achei que era Sória. Sória. Sória, isso. Ela falou, querida Ana Balan, linda apresentação, gratidão, e mandou carinhos. O Adão também tá mandando, agradeceu a dinâmica, achou bem legal. E aí tem alguns comentários aqui também sobre isso. O pessoal tá celebrando. Eu aproveito também para agradecer a tua disposição em trazer esse conhecimento que eu acredito que era um dos mais Uma coisa preciosos. que eu gostaria de dizer é que se você puder colocar no YouTube o meu e-mail ou o meu zap, para que eu possa mandar por PDF essa apresentação para quem quiser. Ok, legal. Tá? Se alguém quiser, é só pedir que eu mando ou pelo zap ou pelo e-mail. Maravilha. Vou deixar espaço para mais alguém falar aí, depois eu posso trazer algumas perguntas, Tá, ok. ou te convidar a aprofundar em alguns pontos aqui que eu acho que tem relação com o que a gente está vendo, né? Tá bom. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Uma coisa que eu aprendi, que eu já escutei na neurociência e pessoas que praticam meditação, e eu não percebi isso direito, mas as pessoas falaram disso. Que quando você tenta não pensar em alguma coisa, essa coisa fica cada vez mais forte. Exatamente. Tem um exemplo que é, tipo, você fala assim, não pense no elefante.
Aí a pessoa pensa no elefante, né? Eu acho que era isso que eu queria trazer, de Isso, complementar, assim. isso daí tem duas coisas. Uma é a palavra não, né? A palavra não, ela não traz em si nada. Quando fala não, você pensa, você quer saber o que vem depois, né? O que vem depois do não? Aí, não pense numa maçã vermelha. Você vai pensar na maçã vermelha. Tá? Isso aí é uma coisa. Então, a palavra não, quando você diz para uma criança, quem tem criança pequena sabe, né? Não sobe na cadeira. É a mesma coisa que mandar subir na cadeira. Não é? Quem tem criança pequena diz, poxa, mas eu falo isso e ele faz a mesma coisa que eu falei para não fazer. Porque não é assim. Neurologicamente, o que a gente desce da cadeira? Tem que falar no positivo. Entendeu? Porque quando você fala o não, o cérebro não processa a palavra não. Ele aguarda o restante. Isso é uma coisa. Agora, a questão de quanto mais você não quer pensar numa coisa e você continua pensando, é aquilo que eu te falei. Se você tem no computador, você está escrevendo, né? E aí você não quer escrever, não é aquilo, você tem que apagar. Mas como que você apaga? Jogando outra coisa em cima, o branco, por exemplo, né? E como que você faz para você tem um pensamento, você não quer lembrar de uma pessoa, né? Vamos dizer assim, tá namoro, a garota te deu um fora, e aí você não quer pensar nela, pensa em outra. Toda vez que você pensar nela, você diz, não, toda vez que eu pensar nela, eu vou pensar na fulana, que é mais legal, que não sei o que, não sei o que lá. E aí você vai mudando aquela sinapse, aquele negócio que eu falei da pessoa que faz uma maldade com você, outra, e você sempre lembra dela, né? Quando outra pessoa faz uma coisa melhor, aí você substitui o pensamento. Então, acha alguma outra coisa mais legal para você pensar toda vez que você pensar nela. Tudo bem? Tudo bem. Respondi? Respondi? Foi Sim, claro? sim. Eu lembrei de uma coisa da Ah, prática meditativa, é que eles falam assim, quando... Ah, para você, para você deixar os pensamentos irem, é só entrar em estado de observação, né? Você começa a perceber os pensamentos e não se apega a eles, mas também não tem aversão, só deixa eles irem. é. Você observa a sua respiração, o seu corpo, né? E aí você fica se observando e todos os pensamentos que chegarem, você não rejeita, você acorda, deixa passar, deixa passar. Essa é uma prática, né? Já a meditação, ela visa o esvaziamento da mente, né? Já na hipnose é uma viagem. A gente faz uma viagem, que a gente já programa a questão que a gente vai trabalhar. E aí a gente cria, com visualizações, aquilo que a gente definiu que fazia. Agora, os dois entram em processo de relaxamento profundo para poder funcionar. O processo de relaxamento é o mesmo, só que o objetivo é diferente. A meditação é você esvaziar a mente, deixar passar, deixar fluir. Um dia você vai chegar lá, um zen, né, da vida, de esvaziar realmente, porque a gente não consegue. Aquilo tudo fica borbulhando. Eu, então, fico com lista de mercado na cabeça, não sei o que, meu Deus, tudo que eu tenho que fazer. Né? Mas, e aí você, presta atenção na respiração. Presta atenção na respiração e relaxa. Já, aí também eu posso fazer a auto-hipnose, que dá no mesmo, né? Mesmo resultado de relaxamento, né? Onde eu me vejo num campo verde, com a brisa, com o passarinho cantando e tal, e me revigoro, né? Funciona da mesma forma, bem legal. Legal, obrigado. Obrigado por compartilhar. Obrigado por você ter participado, por estar Valeu. participando.
Tem alguns comentários aqui no YouTube, eu vou ler, caso tu queira aprofundar. Alguém colocou assim: na verdade, a ideia é não pensar numa coisa que você quer muito. Entrega ao universo e relaxe, e aquilo acontece. Isso aqui foi Márcia falou isso. Aí tem outra pessoa que diz assim: não processamos a palavra não, tá? Devemos criar uma nova realidade que torna a realidade atual obsoleta. Aí depois tem algumas parabenizações aqui, o pessoal agradecendo. Se você quiser refletir aí, comentar sobre a sua Então, opinião em relação a isso, essa tá? questão de entrega para o universo, eu não concordo, né? Porque nada acontece sem a sua ação, né? Então, você fazer uma mentalização e aí deixa que aconteça, você tem que trabalhar para isso. Eu tenho uma historinha que eu gosto de exemplificar assim. Então, tinha dois garotos, muito. Os dois eram muito crentes, né? Muito fervorosos, né? Muito religiosos. Então, estavam indo para a escola e tinha prova. E aí começou a bater o sinal de que ia fechar o portão. Os dois, um se ajoelhou no chão e falou: ó Deus, não deixe o portão fechar. Ó universo, não deixe o portão fechar. E o outro falou: ai meu Deus, não deixe o portão fechar, e saiu correndo. Quem é que entrou na escola? Precisa da nossa ação, não adianta a gente ficar de boca aberta para ver se acontece, cai alguma coisa, né? Isso é uma ideia de que você não precisa fazer nada, só você deseja e acontece. Você tem que trabalhar para que as coisas aconteçam. Decidir, fazer até acontecer. E se não estiver dando certo, vai mudando até dar certo. É isso. Legal. Eu Tem um queria chat fazer. aqui. Você viu alguma mensagem? O Oswaldo pediu depois para você passar a apresentação por e-mail dele. Caso ele não passe de novo o e-mail, eu pedi para ele repassar aqui. Depois Eu eu passo. eu vou passar o meu aqui, Ah, ok. certo? Eu posso fazer aqui? Isso, pode passar que daí eu repasso também no chat lá do YouTube. Enquanto isso, eu queria fazer uns comentários sobre o que você trouxe e relacionar com o tema principal aqui do nosso canal, que é a comunicação não violenta. E aí algumas coisas são bem evidentes e outras coisas são diferentes, mas eu entendo como abordagens possíveis, né? Que a gente pode ter, e eu acho que dá para cada um experimentar, compreender e ver o que faz sentido para si, né? Uma das coisas que você traz, que está bem relacionado com o que a gente vê, é que na comunicação não violenta a gente foca no que a gente quer e não no que a gente não quer. E por isso, o conceito de necessidades humanas universais, por exemplo, eu gostaria de mais organização nessa casa. É diferente de dizer, essa casa está desorganizada, né? É diferente quando a gente pensa no que nós queremos. Na comunicação não violenta a gente faz isso. Inclusive, a palavra comunicação não violenta é uma coisa que o Marshall tinha uma implicância, né, segundo ele, porque fala o que não é, não violento, né? Mas existe todo um movimento simbólico e mundial que está associado a essa expressão e que talvez, em função disso, ele escolheu pela popularidade da expressão não violência, por ser um movimento, né, de resistência a algumas opressões de guerras e tudo mais, né? Então, eu acho que, em função disso, talvez ele tenha se disposto a usar esse nome, mas ele usava algumas variações ali, linguagem compassiva, linguagem do coração, linguagem da vida, até a linguagem da girafa, que é o mascote que nós temos, né? Então essa é uma das coisas que a gente tem na comunicação não violenta, a gente foca no que nós queremos, nós focamos em fazer pedidos afirmativos, como você trouxe aí também, e nós temos esse hábito de ressignificar as experiências. Então, uma pessoa fala uma coisa para nós, nós podemos fazer várias interpretações, e essas são as histórias que você diz, né, que nós nos contamos.
em relação ao que o outro quer com isso, o que o outro deseja. E a gente vai fazendo camadas mais profundas, mas por que ele deseja? Por que ele funciona assim? Por que o comportamento dele é esse? E aí a gente vai tentando ter essa compreensão mais profunda do que motivou a outra pessoa a agir, né? E uma outra coisa que nós também estudamos aqui e falamos é que, assim, nós podemos, sim, desenvolver uma qualidade de autoacolhimento, de respeito com a gente, e isso por si só, se nós usarmos apenas de forma passiva, sem a ação, que é o último elemento que você trouxe, né? Isso, a gente não vai ser suficiente. Nós podemos ter uma paz interna, mas a gente quer levar essa paz para o mundo também. A gente quer tentar transformar as estruturas que a gente vive, né? E aí, se a gente usar a CNV apenas para ficar em paz e ficar numa satisfação íntima nossa, a gente está perdendo esse potencial que todo mundo tem, essa vontade de colaborar uns com os outros, né? E uma parte dela também é a ação. Não que os sentimentos e os pensamentos também não sejam importantes, né? Mas eu acho até que o nome da tua palestra tem relação com isso. A gente perceber, e foi o que tu começou falando, né? Para materializar aqui nessa dimensão as transformações que nós queremos ver, nós precisamos da ação, né? Mas eu acho que o que a colega quis falar no chat aqui é aquela ideia de a gente não ficar no apego de uma ideia, no apego de um desejo. Entendi. Isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes não vai funcionar, às vezes tem outros pensamentos também, tem outras pessoas pensando, e às vezes esses pensamentos são conflitantes e outras coisas mais. E deve ter uma lógica, uma ética cósmica, alguma coisa assim. Tem uma situação em que você, para mentalizar alguma coisa que você deseja, né, você mentaliza fortemente aquilo. E fortemente você mentaliza e depois deixa ir. Talvez seja isso, né? Porque, por exemplo, você está escrevendo lá sua mensagem no WhatsApp. Você tem que dar o enviar. Se você não der o enviar, ela não vai. Então, se você não se desliga, ela não vai. Não quer dizer que eu entendi assim que deixa que o universo faz, né? Não, eu vou esperar. Eu já fiz a minha parte, eu vou esperar agora com confiança que vai ser feito, né? E vou fazer o que tiver que ser feito, né? Mas então é esse enviar, né? Esse deixar ir, porque senão não rola, não rola. Você ficar prendendo a mensagem, ficar prendendo a mentalização, ela não funciona realmente. Porque, por exemplo, você está preocupado com alguém, com alguém da tua família que está na rua, né? O tempo todo, você fica desesperado, né? Então, se você rezar e deixar o anjo da guarda ou alguma coisa assim, né, que cuide dele, vai dormir, né? Porque você se desprende daquela preocupação. Então, não adianta rezar para o anjo da guarda e ficar lá, anjo da guarda, e aí? Cadê ele? Né? Por que não veio ainda? Não trouxe ele para casa? Por aí. Né? Eu que entendi dessa forma, assim, deixa que o universo faz. Né? O universo faz sim, porque o como a gente não precisa saber. A gente precisa mandar da forma certa e tá sempre calibrando também, né? Porque a gente vai receber os sinais. Nesses sinais a gente vai calibrando. É como a pessoa fala de uma forma, na comunicação não violenta, né? E a gente tem que, precisa entender o que está por trás daquela fala, né? Porque a fala normalmente não expressa os sentimentos, às vezes fala de uma maneira agressiva, mas na verdade está machucado, né? A pessoa que é agressiva, ela está expondo uma vulnerabilidade, né? Ela está se preservando, né? Então ela agride, né? Isso em princípio, né? E a gente sempre buscar o que é que está por trás daquilo, o que ela quer dizer, né? Com aquilo, né? O que ela precisa, né? Maravilha. Então, da minha parte, eu agradeço aí a tua disposição em trazer este material, que eu entendo que tu tinha de mais precioso para nos oferecer, para colaborar com este tema. Eu não sei, a princípio aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente deixa aberto, se não, também você tem, se você também quiser
encerrando a sua apresentação, é a sua vontade, tá, Ana? Então, da minha parte, eu estou bem satisfeito, bem pleno aqui de ter tido esse presente da tua participação e das pessoas que se relacionam com essa abordagem também que você traz. Que é importante a gente ter esse espaço de representatividade para vocês aqui na nossa rede. Então, agradeço. Tá bom. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, eu estou à disposição. Legal. Tá, eu vou ver se no chat do YouTube alguém falou mais alguma coisa aqui. Eu coloquei aqui o meu e-mail e o meu telefone para que quem quiser a apresentação. Tá. Mas é Aí isso, então. você vai passar para o YouTube? Já coloquei no pessoal, tá pro pessoal do YouTube aqui, tanto o teu e-mail quanto o telefone. E aí e as expressões aqui são mais de celebração mesmo, tá todo mundo contente, né? Tá certo. Foi um prazer, assim, uma honra você ter me convidado, né? Gostei muito, muito, muito. E esperamos a próxima. Vou assistir as outras palestras, né? Que o assunto realmente me interessa bastante. Tá bom, então. É isso. Maravilha. Então Agradeço. Tô te ouvindo, Então, meus agradecimentos. Muita gratidão. Também agradecemos aqui, né? Então, acho que a gente pode ir encerrando. Daqui a meia hora, um pouquinho mais de meia hora, às 6 horas, a gente tem um próximo encontro. Daí dá tempo do pessoal fazer algum lanche, alguma coisa, né? Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Então, tá certo. vou encerrando aqui a transmissão. Obrigado.